O jovem Mateus, de 22 anos, tinha acabado de receber o diagnóstico que mudou sua vida. Síndrome de Brugada, uma condição cardíaca rara e perigosa, que poderia levar a arritmias fatais a qualquer momento. Os médicos foram claros. Ele precisaria de um cardiodesfibrilador implantável, CDI, para monitorar o coração e evitar uma parada cardíaca súbita. A notícia abalou não só a ele, mas a toda a família que, embora crente, sentiu o peso da incerteza. Mas Mateus tinha algo que os médicos não podiam ver, uma fé inabalável em Deus e uma congregação que orava por ele sem cessar. Naquela noite, após receber a notícia, ele se ajoelhou no quarto, sozinho com Deus. As lágrimas caíam enquanto ele clamava: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho medo da morte, mas peço que, se for da tua vontade, me dê mais tempo para servir a ti. Não quero viver com medo, mas com a certeza de que o Senhor está no controle. A oração era simples, mas cheia de confiança. Ele não pediu um milagre imediato, mas a paz para aceitar a vontade de Deus. E o Senhor, que ouve até o suspiro do seu povo, já estava agindo. No dia seguinte, a notícia se espalhou entre os irmãos da congregação. Não houve alarde nem murmuração, mas um movimento silencioso e poderoso de oração. Nas casas, nos cultos, nos momentos de quietude, muitos se uniram em súplica. Uma irmã mais idosa que já havia visto muitos milagres em seus 70 anos de fé, disse ao pai de Mateus: Irmão, não se preocupe. Deus já tem a resposta. Só precisamos confiar. E assim foi. Cada oração era como uma semente plantada no coração de Deus, e ele, em sua fidelidade, não deixaria de responder. Os dias que se seguiram foram de espera, mas também de muita comunhão. Mateus continuou frequentando os cultos, cantando os hinos com a mesma devoção, e embora o coração físico estivesse frágil, o espiritual nunca esteve tão forte. Em um dos cultos, enquanto o coro entoava Jesus, meu Salvador, em ti confio, ele sentiu uma paz tão profunda que soube, naquele momento, que tudo estaria bem. Não era uma certeza humana, mas aquela que vem do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma semana antes da cirurgia marcada para a implantação do CDI, Mateus foi chamado para um novo exame. Os médicos queriam verificar novamente as condições do coração antes do procedimento. Ele foi com calma, sem ansiedade, apenas pedindo a Deus que a sua vontade fosse feita. Quando os resultados saíram, o cardiologista ficou visivelmente surpreso. As alterações que caracterizavam a síndrome de Brugada simplesmente não apareciam mais no eletrocardiograma. Isso não faz sentido, disse o médico, revisando os exames anteriores. Seu coração está normal. Não há mais indícios da síndrome. Mateus não precisou dizer nada. Ele apenas sorriu e agradeceu ao médico. Mas, ao sair do consultório, não conteve as lágrimas. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão. Ele sabia que aquilo não era obra da medicina, mas uma resposta direta das orações de muitos irmãos que, em silêncio, haviam intercedido por ele. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fez foi se ajoelhar novamente e agradecer: Senhor, tu és digno de toda a honra. Não foi pela minha justiça, mas pela tua misericórdia. Obrigado por me dar mais tempo para louvar o teu nome. A notícia se espalhou entre os irmãos, e o testemunho de Mateus se tornou um incentivo para muitos. Em um culto de ação de graças, ele compartilhou sua experiência, não com palavras de orgulho, mas com humildade. Irmãos, não foi por merecimento meu. Foi Deus quem fez. Se ele curou meu coração, pode curar qualquer coisa em nossas vidas. Basta confiar. Muitos choraram ao ouvir, e vários se levantaram para dar testemunhos semelhantes de cura, de livramento, de respostas que só Deus poderia dar. Mas o milagre de Mateus não terminou ali. Nos meses seguintes, ele sentiu um chamado ainda maior para servir a Deus. Começou a participar mais ativamente nos cultos, ajudando os irmãos mais novos na fé, compartilhando sua história como prova de que Deus ainda opera hoje. Em uma reunião de jovens, um rapaz desanimado que lutava contra uma doença crônica se aproximou dele e perguntou: Como você conseguiu ter tanta fé? Mateus respondeu com um sorriso: Não foi minha fé que me curou. Foi a fé em Deus. Ele não muda. Se ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim o testemunho de Mateus se tornou uma semente plantada em muitos corações. Alguns que antes duvidavam do poder da oração começaram a buscar a Deus com mais fervor. Outros que estavam desanimados encontraram força para continuar. E a cada culto, a cada reunião, a história era contada não como um feito humano, mas como uma prova de que Deus ainda está no trono, ouvindo e respondendo às orações do seu povo. Hoje, anos depois, Mateus segue firme na fé. Seu coração, antes marcado por uma condição perigosa, agora bate forte não só fisicamente, mas espiritualmente. Ele casou-se na igreja, formou uma família e continua servindo a Deus com alegria.
Sempre que alguém pergunta sobre sua cura, ele responde com as mesmas palavras: Deus é bom, Ele não nos desampara, basta confiar. E assim, mais um testemunho se junta aos muitos que a congregação cristã no Brasil guarda em seu coração, provas vivas de que onde há fé, há milagres. Não porque mereçamos, mas porque Deus é fiel. E Ele continua operando não com estrondo, mas com a mesma quietude com que transformou a água em vinho, com que acalmou a tempestade, com que ressuscitou Lázaro. Porque para Deus, nada é impossível. E para quem crê, tudo é possível. Testemunho CCB, jovem sarou da síndrome de Brugada na oração, Congregação Cristã no Brasil. Continuação, uma história de fé, luta e milagre no cotidiano da Igreja do Senhor. A noite que mudou tudo, o desespero e a oração dos irmãos. Aquela terça-feira de outubro havia começado como qualquer outra na vida de Mateus. Ele acordou cedo, como de costume, para ajudar o pai na padaria da família antes de seguir para o trabalho na oficina mecânica onde era aprendiz. O sol ainda não havia nascido completamente quando ele calçou as botas de couro gastas pelo uso e saiu de casa, cumprimentando a mãe com um beijo na testa enquanto ela preparava o café da manhã para os irmãos mais novos. Filho, hoje não esquece de levar a marmita, hein? Você tá muito magro ultimamente, disse Dona Maria, enquanto mexia a panela de feijão no fogão a lenha. Tá bom, mãe. Não se preocupe, respondeu Mateus sorrindo, mas sem dar muita importância. Ele sempre foi daqueles que não gostava de alardear seus incômodos. Porém, nos últimos meses, um cansaço estranho o acompanhava. Às vezes, enquanto trabalhava, sentia o coração disparar sem motivo aparente, como se estivesse correndo uma maratona quando, na verdade, apenas apertava um parafuso. Na oficina, o mestre João, um irmão da congregação local, notou que Mateus estava pálido. Rapaz, você tá bem? Tá com cara de quem não dormiu, perguntou, enquanto passava um pano sujo de graxa nas mãos. Tô bem, irmão João. Só um pouco cansado, mentiu Mateus, enxugando o suor da testa com o antebraço. Mas não estava bem. Naquela mesma tarde, enquanto voltava para casa de ônibus, uma dor aguda atravessou seu peito. Era como se uma mão invisível apertasse seu coração com força. Ele segurou no banco à sua frente, tentando disfarçar o desconforto, mas as pernas tremiam. Isso vai passar, pensou. Porém, quando desceu do ônibus, quase desmaiou na calçada. Um senhor que passava o segurou pelo braço. Moço, você precisa de ajuda? Mateus balbuciou algo, mas as palavras não saíram. O mundo começou a girar, e tudo ficou escuro. O hospital e o diagnóstico que abalou a família. Quando Mateus acordou, estava deitado em uma maca fria, com tubos no braço e um monitor cardíaco bipando ao seu lado. Sua mãe, com os olhos inchados de chorar, segurou sua mão com força. Filho, graças a Deus você acordou. O que aconteceu, mãe? Perguntou confuso, tentando se levantar. Você desmaiou na rua. Um homem chamou a ambulância. Os médicos disseram, ela hesitou, engolindo em seco, que você tem uma coisa no coração. Uma síndrome, não lembro o nome. Foi então que o médico entrou na sala, com um prontuário na mão e uma expressão séria. Mateus, você teve um episódio de taquicardia ventricular. Fizemos alguns exames e identificamos que você possui a síndrome de Brugada. É uma condição genética que afeta o ritmo cardíaco e pode causar paradas cardíacas súbitas. As palavras do médico ecoaram como um trovão na cabeça de Mateus. Parada cardíaca. Súbita. Genética. Tem cura, doutor? Perguntou seu pai, com a voz trêmula. O médico suspirou. Não há cura definitiva. O tratamento envolve o implante de um cardiodesfibrilador para controlar as arritmias e evitar uma parada cardíaca. Mas é uma condição crônica. Você vai precisar de acompanhamento pelo resto da vida. Silêncio. Sua irmã mais nova, Ana, que até então estava quieta no canto do quarto, começou a chorar baixinho. Sua mãe cobriu o rosto com as mãos. Seu pai, um homem forte que nunca chorava, virou-se para a janela, enxugando uma lágrima com discrição. Mateus fechou os olhos. Deus, por quê? A notícia se espalha, a igreja se une em oração. Naquela noite, a casa dos pais de Mateus estava cheia. Não de parentes distantes ou amigos curiosos, mas de irmãos e irmãs da congregação cristã no Brasil. O presbítero local, irmão Paulo, havia sido avisado e, sem perder tempo, convocou uma reunião de oração na residência da família. As cadeiras da sala foram arrumadas em círculo. As luzes estavam apagadas, apenas a claridade amarela de uma lâmpada de querosene iluminava os rostos sérios e preocupados. O cheiro de café recém-coado misturava-se ao perfume das flores que uma irmã havia trazido para alegrar o ambiente. Irmão Paulo abriu a Bíblia e leu Salmos 34, 17 e 19.
Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Depois, com voz firme, ele disse: Irmãos, não estamos aqui para chorar como os que não têm esperança. Estamos aqui para orar. Deus é o mesmo que sarou o paralítico, que abriu os olhos do cego, que ressuscitou Lázaro. Se ele quiser, ele pode sarar nosso irmão Mateus. Mas mesmo que não sara, ele sabe o que é melhor. Nossa parte é confiar. E então as vozes começaram a se elevar. Senhor Jesus, tem misericórdia. Pai Celestial, fortalece a fé do nosso irmão. Deus Todo-Poderoso, toca no coração de Mateus. Mateus, sentado no sofá com as mãos trêmulas, sentia cada palavra como um bálsamo. Não eram palavras vazias. Eram clamores de pessoas que acreditavam, que já haviam visto milagres, que sabiam que Deus não era uma ideia abstrata, mas um pai que ouve e age. Sua mãe, ajoelhada ao seu lado, chorava enquanto orava. Senhor, eu não mereço nada, mas te peço pelo sangue de Jesus, cura meu filho. E Mateus, pela primeira vez desde o diagnóstico, sentiu uma paz estranha invadir seu coração. Não era a paz da cura imediata, mas a paz de saber que, independente do resultado, ele não estava sozinho. O cardiodesfibrilador e a luta da fé. Nos dias seguintes, Mateus foi submetido a mais exames. O cardiologista insistiu no implante do cardiodesfibrilador, CDI, um aparelho que monitoraria seu coração e, em caso de arritmia grave, daria um choque elétrico para restaurar o ritmo normal. Sem isso, você corre risco de morte súbita, disse o médico, sem rodeios. Mateus ouviu, assustado. A ideia de ter um aparelho dentro do peito, que poderia disparar a qualquer momento, era aterrorizante. Mas mais do que o medo da dor física, era o peso da incerteza. E se Deus não me curar? E se eu tiver que viver assim pelo resto da vida? Na noite antes da cirurgia, ele não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, enquanto o vento batia na janela. Então, pegou a Bíblia que ganhará no batismo e abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram em 2 Coríntios 12:9. E ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lágrimas escorreram por seu rosto. Talvez a cura não venha como eu espero, pensou. Mas Deus está aqui, mesmo na fraqueza. No dia seguinte, enquanto era preparado para a cirurgia, o irmão João, seu mestre na oficina, chegou ao hospital com um grupo de jovens da congregação. Eles não puderam entrar na sala de operação, mas ficaram no corredor, cantando hinos em voz baixa. Quão bom é confiar no Senhor! Em Cristo há poder, em Cristo há amor. Mateus ouviu os cânticos enquanto os enfermeiros o levavam. E mesmo com medo, ele sorriu. Eles estão aqui. Deus está aqui. O dia do milagre. Algo mudou. 3 meses se passaram desde a cirurgia. Mateus havia se adaptado ao CDI, mas ainda sentia cansaço e, às vezes, o coração acelerava sem motivo. Os médicos diziam que era normal, que o aparelho estava fazendo seu trabalho. Mas Mateus não se conformava. Ele orava todos os dias, sozinho e com os irmãos. Sua mãe jejuava às sextas-feiras, oferecendo aquele sacrifício a Deus. Seu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, passou a ler a Bíblia em voz alta para a família antes do jantar, até que chegou o dia do retorno ao cardiologista. O médico revisou os exames, franziu a testa e olhou para Mateus com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Mateus, disse o doutor, hesitante. Seus últimos eletrocardiogramas estão normais. Não há mais sinais da síndrome de Brugada. Silêncio. O quê? Perguntou Mateus, incrédulo. Seus exames não mostram mais as alterações típicas da síndrome. É como se o médico balançou a cabeça, como se você nunca tivesse tido. Mateus sentiu o coração bater forte. Não de arritmia, mas de emoção. Mas, e o CDI? Ele ainda está lá. Sim, e vamos mantê-lo por precaução, mas, o médico olhou para os papéis novamente. Tecnicamente você não precisa mais dele. Mateus saiu do consultório tonto. Ligou para o irmão Paulo, que não atendeu. Então, ligou para sua mãe. Mãe, sua voz tremia. Mãe, os médicos disseram que eu tô curado. Do outro lado da linha, um silêncio. Depois, um soluço abafado. Glória a Deus, meu filho. Glória a Deus. O testemunho que abalou a congregação. Naquela noite, a notícia se espalhou como fogo. Irmãos ligavam para irmãos que ligavam para outros irmãos. Até que no culto de domingo o presbítero Paulo pediu que Mateus subisse ao púlpito. Ele nunca havia falado em público antes. Suas mãos suavam e a voz falhava. Mas quando começou a contar sua história, as palavras fluíram como um rio. Irmãos, eu não merecia nada. Eu era só um jovem cheio de medos, sem fé suficiente.
Mas Deus, na sua misericórdia, ouviu os clamores da igreja. Não foi por mim, foi por vocês. Foi pelas orações da minha mãe, que jejuou. Foi pelos cânticos dos jovens no corredor do hospital. Foi pela fé dos presbíteros que impuseram as mãos sobre mim. Ele olhou para a congregação. Viu rostos marcados por lágrimas. Viu mãos levantadas em adoração. Viu crianças que nunca tinham ouvido falar de síndrome de Brugada, mas que agora sabiam que Deus ainda faz milagres. Eles disseram que eu tinha uma doença sem cura. Mas Deus disse, eu sou o Senhor, que sara todas as tuas enfermidades. Não foi medicina. Não foi sorte. Foi Jesus. Só Ele. E então, espontaneamente, a congregação começou a cantar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Ao Cordeiro que foi morto. O som encheu o salão. Não era um cântico ensaiado. Era um louvor brotando de corações gratos. Alguns irmãos se ajoelharam. Outros choravam. Uma irmã idosa, Dona Rosa, que há anos lutava contra um câncer, levantou-se com dificuldade e disse: se Deus sarou esse jovem, Ele pode me sarar também. E a fé, como uma chama, se avivou naquela noite. A vida depois do milagre, um chamado para servir. Nos anos que se seguiram, Mateus não escondeu sua cura, mas também não a usou como troféu. Ele continuou frequentando os cultos, agora com um propósito ainda maior: encorajar os que estavam doentes, os que tinham medo, os que duvidavam. Ele se casou com Lúcia, uma jovem da congregação que o apoiara desde o início, orando por ele em segredo. No dia do casamento, quando o presbítero perguntou se alguém tinha algo a dizer, um irmão levantou-se e disse: eu só quero lembrar que esse casamento é mais um milagre, porque há alguns anos não sabíamos se Mateus viveria para ver este dia. Mas Deus é fiel. A plateia aplaudiu e Mateus, de mãos dadas com Lúcia, sorriu. Sim, Deus é fiel. Hoje Mateus é diácono na congregação. Auxilia nos cultos, visita os enfermos e sempre que pode, compartilha sua história. Não para ser elogiado, mas para que outros saibam, Deus ainda opera, ainda sara, ainda responde. E quando lhe perguntam como ele tem tanta certeza, ele responde com as palavras que aprendeu nos momentos mais escuros. Porque eu vi, porque eu vivi, porque quando os médicos disseram não tem jeito, Deus disse eu tenho. E isso basta. Epílogo, o silêncio que fala mais alto. Às vezes à noite, quando todos em casa já dormem, Mateus senta-se na varanda e olha para o céu. Ele pensa em como sua vida poderia ter sido diferente. Em como, em um piscar de olhos, tudo poderia ter terminado naquela calçada, anos atrás. Mas não terminou, porque Deus, na sua soberania, escolheu estender a mão. Não por merecimento, não por obras, mas por graça. Pura, simples, incompreensível graça. E Mateus sabe que seu testemunho não é sobre ele. É sobre um Deus que não mudou, que ainda hoje ouve o clamor do seu povo, que ainda hoje faz o impossível. Porque no fim das contas, os milagres não são para nos impressionar. São para nos lembrar de que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. E isso, irmãos, é tudo o que precisamos saber. Glória a Deus!